There once was a house. It sits all alone. Is this where you're going? That's Hill House. It's perfect, isn't it? Sleep disorders. My job is to find out why. What's the deal with the Addams family mansion? I gotta be honest, I don't get a real strong sleep vibe from this place. Calling it an insomnia study allows me to create a highly suggestive environment to observe the dynamics of fear. I think Dr. Marrow's up to something. Have you ever kept something to yourself because you were afraid? All the time. Oh my God, what's happening? Oh, it is real. Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar A Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson, um clássico publicado em 1959 e que serviu de base inspirativa para todos os livros que viriam depois de Casa Mal Assombrada. A história é o seguinte, tem um doutor, professor da universidade, formado em filosofia e antropologia, Dr. Montaigne, que ele quer escrever uma tese sobre fenômenos de paranormalidades. Então, não local que tenha, assim, passado de eventos fantasmagóricos. E ele lendo revistas de mediunidade, revista de paranormalidade, ou essas revistas mais que gostam de extravagância, essas coisas, ele seleciona um número de pessoas, né, e manda carta, convidando para passar uma temporada nessa casa. Porque ele encontra essa casa na colina, uma casa no vilarejo distante, erguida há mais de 80 anos, né? E que, segundo o que se imaginava, que se esperava, ela ainda ia demorar mais uns 80 anos. Essa casa, o proprietário construiu ela de forma assim, de ângulos irregulares, que a pessoa tem umas perspectivas de visão meio distorcida e dá até a sensação de tontura, né? E sensação de labiríntico também, a pessoa se perde. E os quartos são ambientados da mesma cor, quer dizer, papel de parede, a colcha da cama, os panos, o lençol, quer dizer, tudo da mesma cor, ambientado. Quando é um quarto é só azul, outro quarto é só verde, outro é só rosa, né? Quer dizer, é bem esquisito, né? E dessas cartas que ele envia, duas pessoas aceitam o convite, que é Leonor e Teodora. Para Leonor, aquilo ali foi como se fosse um escape, porque ela vive com a irmã, que ela odeia, né? Ela era uma pessoa, passou a vida cuidando da mãe doentia, né? A mãe cadeirante, a mãe inválida. Só que a mãe sugava muitas energias dela, né? Quer dizer, era uma relação ruim. E a mãe morreu, e ela não teve vida, e foi morar com essa irmã e o cunhado. E depois da morte da irmã, a pessoa que ela mais odiava do mundo era essa irmã dela, né? E ela rouba o carro da família e foge, aceita o convite. E tem Teodora, que é uma artista sensitiva, que é justamente bem diferente dela, que vive com amiga, uma relação talvez homoafetiva, né? Pelo que se... Ela é uma artista sensitiva, ela consegue ler objetos escondidos, né? Somente cartas. A Teodora, ela teve no passado dela um evento de paranormalidade, porque na casa dela choveu, teve 3 dias de chuva de pedras, né? Inexplicáveis, né? Só na casa dela. E a casa tornou até um ponto atrativo de turista. Ela não se incomodava tanto pela chuva de pedra, não. Ela e a irmã. Ela se incomodava mais pelo esse assédio do pessoal, né? Curioso, vendo abismado aquele fenômeno.
E a outra pessoa que selecionada, quer dizer, que foi obrigatória, é o Luke. Luke é um bom vivante, ele é o herdeiro da casa. Ele vive com a tia, ele é um cara mentiroso, é um cara que rouba, mas rouba só da bolsa da tia, né? E é o herdeiro universal da casa. Essa casa, o passado dela, tem um passado de brigas familiares, de mortes inexplicáveis, de eventos estranhos, né? Quer dizer, por isso que ela foi selecionada. Quando esses convidados chegam na casa, eles são até dissuadidos pelo porteiro para voltar, né? Porque, digamos, o porteiro até fala que a partir dali eles estariam por conta própria, porque o porteiro tem ele e a esposa faz papel de cozinheira e também de faxineira, e ela é meio robótica, ela não dá explicação de nada na casa. O único que ela fala é que a partir do começo da noite elas vão embora, e quem ficar na casa, quem sofreu algum dano, alguma avaria, vai ser por conta própria, né? E o doutor, ele quer estudar esses fenômenos com esse pessoal, para ver a reação de cada um, porque a casa tem um poder de influenciar no pensamento das pessoas. E claro que a pessoa mais susceptível do caso é a Leonor, né? A Leonor, ela encontra a casa como se fosse um ambiente que ela procurava, um ambiente de repouso, tanto que ela consegue dormir bem na casa e se ambienta melhor do que todo mundo. Mas ela faz alguns fatos estranhos, subir escada enferrujada, que ameaça cair, e sai também risco na parede de giz depois de sangue, falando para ajude a Leonor a ir para casa. Que casa é essa? A casa da irmã não era, né? Quer dizer, já se subentende que era para ficar nessa casa, né? Essa casa, alguns compartimentos se torna assim mais gelado do que outros, né? Como se fosse um fantasma, dá para se ouvir vozes de crianças, risadas, mas em nenhum momento aparece nenhum fantasma, né? Quer dizer, essa sugestão aí fica por conta do leitor, né? Ela deixa tipo uma reticência para o leitor preencher conforme sua imaginação. E a Leonor, ela, como a mais susceptível, a casa tornou ela uma perfeita presa, né? Mesmo quando os outros presentes lá na casa mandam a Leonor embora, quer dizer, eles convidam a Leonor embora porque ela está arriscando a vida dela, mas a Leonor dá um jeito de voltar. Só que ela não volta como entidade viva, corpórea, né? Ela provoca um acidente. Porque a casa, quem entrasse na casa, viria por conta própria, né? E também entraria sozinho. Então é um livro de terror psicológico que teve vastas influências assim de outros livros e obras que se seguiram. Deu origem a alguns filmes, por exemplo, Desafio do Além, que é mais ou menos testemunha ao livro, A Casa Mal Assombrada, que já foge muito da ideia do livro, ele pega só a ideia central, mas assim, a criatividade já é outra, é um filme não muito bem. E também A Maldição da Casa da Colina, recente, né? Foi uma série de muito sucesso na Netflix. Essa Maldição da Casa da Colina, também eles aproveitam só a ideia central do livro e o nome dos personagens, mas a história conforme a criatividade do roteirista e do diretor, que fez muito sucesso, né? O que temos observado dessas habitações mal assombradas é que os fantasmas são muito seletivos. Por exemplo, os fantasmas eles gostam mais de castelo, de lugares suntuosos, de catedrais, de mansões. Você não vê muita história de fantasma em casebre, em casinha pobre. Eu creio que deve ser o medo do fantasma de essas casas se desabar ou serem destruídas, né? Para dar lugar a outra construção e eles ficarem vagando por aí como sem teto, né? E eles são muito camarada também com os donos dessas mansões, desses lugares suntuosos, propiciando passeios macabros a toque de caixa, né? Quer dizer, os proprietários faturando em cima deles, tipo fantasma camarada, o Gasparzinho. Shirley Jackson é considerada uma musa inspiradora para muitos escritores bem-sucedidos do gênero. Ela faleceu com 48 anos, sofria de problema de obesidade e faleceu do coração. Ela era casada com um crítico literário, professor também universitário, que ajudou até a divulgar as obras dela, e ela sofria de agorafobia. Ela tinha assim, medo de espaços abertos, de passar situações vexamitórias, o ar livre, né? Então ela vivia confinada em sua casa com
100 mil livros, quer dizer, ela era uma leitora quanto mais. O marido dela impôs, talvez até por fato de gordofobia, né, impôs a condição de um casamento livre. Mas o casamento livre para ele transava com as alunas dele, né, quer dizer, hoje ele seria execrado pela mídia, né, seria até preso. Mas naquela época essas coisas eram aceitas, né, ou eram encobertas. Mas ele foi também um homem que preservou o legado dela, fez com que o nome dela ultrapassasse fronteiras, né? E a casa para Shirley Jackson era como um ambiente de segurança e conforto, mas também opressivo. O marido dela tratava ela assim com mesada, né? Quer dizer, ela recebia mesadas, sendo que ela faturava muito mais do que ele, porque o livro dela vendia bem. A escritora de estilo refinado, que deixou muita influência, né? No Brasil temos 3 obras dela: Assombração na Casa da Colina, publicado, né? Sempre Vivemos no Castelo, e tem um conto que é A Loteria, que é muito famoso, que está aqui desse conto clássico do terror, né? Foi o livro que deu notoriedade a ela até por escândalo, né? Pelo teor da publicação. Então esperamos que venha mais Shirley Jackson, porque ela é uma escritora de terror psicológico. Ela não entrega os pontos, mas ela dá todas as pistas. Ela fala de fantasmas sem aparecer fantasma. Ela fala de eventos fantasmagóricos sem aparecer nada assim, mais na sugestiva, para o leitor preencher conforme sua imaginação. Então, é uma escritora que esperamos que venha mais obras delas para nosso deleite. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.